Oi, eu me chamo Jean e nesse vídeo vocês irão conhecer a história por trás de como eu entendi a importância da divulgação científica. O ano era 2020. Em meados de fevereiro deu-se início a uma das maiores tragédias que nossa geração vivencia até os dias de hoje. A pandemia de Covid-19 havia chegado ao Brasil. Todo mundo estava completamente perdido e sem o que esperar para o futuro. Então, além dos principais órgãos de saúde e seus profissionais, diversas pessoas passaram a tirar suas próprias conclusões e dizer o que estava certo ou errado fazer, incluindo alguns profissionais bem gabaritados. Em meio às orientações oficiais no combate ao coronavírus, vimos diversas afirmações falsas quanto ao uso de álcool gel, máscaras, medicações, o surgimento de diversas curas milagrosas, informações negacionistas quanto às campanhas de imunização e até a aferição de temperatura corporal entrou no meio desse rolo. Assim como a maioria das pessoas informadas, a primeira sensação que eu tive foi de revolta. Afinal, gente burra do E provavelmente, como muita gente, você acaba se estressando por não conseguir mudar o pensamento errado do outro, mas acaba ficando por isso mesmo. Uma das opções é passar a ignorar um monte de baboseira que as pessoas passam a replicar por aí e viver a sua vida normal, até porque saber o que é certo muitas vezes é o que importa na nossa cabeça. Mas eu acabei não ficando só nisso e refletindo um pouco além sobre o porquê das informações falsas serem amplamente disseminadas. E acabei chegando na palavra fácil. Sim, fácil. Simples, direto, compreensível, acessível, coerente, evidente. As informações falsas, elas são de fácil compreensão. Fácil. Uma vez eu ouvi o seguinte, que a ciência, ela não precisa que você acredite nela para que ela evolua e passe a te beneficiar. Afinal, você não tem que entender como toda a programação que é utilizada no seu celular funciona. Você só tem que saber que ele te permite fazer ligações, entra na internet e que ele tem diversas outras aplicações que vão facilitar a sua vida de alguma forma. Agora, por que eu consigo fazer uma ligação do meu celular para outro? Colocar ele para me despertar às 4:30 da manhã, ouvir música no transporte público e ficar vendo meme no Facebook o dia inteiro? Porque sim, sei lá. São informações de uma certa complexidade que eu não preciso saber para conseguir manusear um celular. Só o básico é necessário. E quando eu digo básico, eu estou me referindo a ser fácil. Viu? A gente acabou voltando pro fácil. Portanto, no conceito da pandemia, por que uma pessoa leiga não iria ler uma história afirmando que a aferição de temperatura com o termômetro infravermelho direcionado à testa prejudica a glândula pineal, pensando que essa pessoa não sabe nem o básico para sequer ter como ponderar uma dúvida ou pesquisar a veracidade dessa informação? Aí eu fui entrar no shopping e um cara chegou com um negócio que parecia uma arma, sei lá, na minha cabeça. Eu li esses dias que faz mal pra mim, sei lá o que, pineal. É um nome difícil e deve ser importante, né? Convenhamos, sai fora. E se eu te convidar a pensar um pouquinho diferente? A partir de agora, a gente tem que olhar para o lado das informações verídicas que são repassadas, onde a maioria é feita de pessoas que têm um grande conhecimento para pessoas que têm um certo conhecimento. E muitas vezes acaba não sendo acessível para quem não entende nem o básico, sabe? Ou seja, a maioria dessas informações não são fáceis. Nesse ponto, é muito importante entender que as informações fáceis, elas não estão diretamente atreladas à quantidade de informação, mas sim à sua complexidade. As informações mais complexas necessitam de um determinado conhecimento para serem compreendidas. A complexidade e o conhecimento escalam de maneira paralela. Por exemplo, hoje em dia é muito fácil qualquer pessoa ter um antibiótico em casa. São medicamentos indicados em casos de infecção bacteriana. E o que a gente mais vê são pessoas utilizando para qualquer coisa. Qualquer mal-estar, qualquer gripezinha, qualquer situação em que a pessoa não está bem, ela acaba tomando antibiótico porque da outra vez melhorou, ou porque está falando na internet e alguém falou que funciona. E aí eu deixo a pergunta: como é que eu faço uma pessoa entender que isso é errado, se para ela
O próprio coronavírus é uma Bactéria filha, micróbio do c... Diferenciar um vírus de uma bactéria é muito simples para mim e para muitos de vocês que estão assistindo agora. É uma informação tão básica que só gente burra não sabe. Acredito que algo semelhante deve ter passado na sua cabeça agora. Mas pensando um pouquinho mais a fundo, eu decidi fazer um exercício e sair perguntando para as pessoas do meu convívio questões básicas, como a diferença mesmo de uma bactéria para um vírus. E eu acabei me deparando com não sei, não faço ideia e, olha, outras coisas tão aleatórias que nem vale a pena ser comentadas aqui. De verdade, tem gente que nem sabe direito da existência desses micro-organismos. Isso ficava reverberando na minha cabeça durante um tempo, me deixando acordado por algumas noites. Fiquei pensando em como a situação podia ter chegado num nível de precariedade, ao mesmo tempo que a ciência se encontra numa crescente evolutiva quase que imparável. E como que, de alguma forma, eu poderia contribuir, nem que fosse um pouquinho para a mudança desse cenário. No meio dessas noites em claro, eu passei a pesquisar um pouco sobre como a ciência chega nas pessoas, e não como as pessoas vão atrás da ciência. Até porque por agora, vamos esquecer um pouquinho o argumento de que é só pesquisar no Google. Nós podemos definir que a escola é a principal responsável para apresentar às pessoas o conhecimento científico, onde lá ela vai ter, tecnicamente, contato com pessoas bem informadas e materiais didáticos disponíveis. Um levantamento realizado no nosso país pelo IBGE em 2019 demonstrou que mais da metade dos adultos não concluíram nem o ensino médio. Aproximadamente 69 milhões de pessoas. É muita gente, né? Se essas pessoas não tiveram nem o aproveitamento da principal porta de entrada ao conteúdo científico, como elas vão conseguir desenvolver um pensamento crítico para discernir o certo do errado? Vamos lá. Tá na hora de medir o conhecimento científico. Pensa que todo conhecimento que você adquiriu durante a vida pode ser demonstrado por uma régua. Aqui vamos levar em consideração o conhecimento científico quanto à microbiologia e doenças infecciosas. A crescente dessa régua ocorre da esquerda para a direita, portanto, na extremidade esquerda encontram-se as pessoas leigas, como por exemplo minha madrinha, e na direita ficam as pessoas estudadas e que possuem conhecimento amplo sobre o assunto, como minha orientadora, a professora Marjorie. Eu tô ali no meio desse bolo, demonstrando que eu possuo um certo conhecimento, mas que ainda pode ser aprimorado. Tendo a régua estabelecida, a gente pode pensar num conceito de reciclagem, a reciclagem do conhecimento, estipulando que durante a vida o conhecimento é adquirido da esquerda para a direita e difundido da direita para a esquerda, onde numa situação ideal seria tranquilo para todo mundo ir aprimorando os seus conhecimentos. Na prática, esses conhecimentos difundidos, eles acabam não alcançando todo mundo, e o que acaba deixando ambas as extremidades bem desbalanceadas. Isso acaba transformando a nossa régua em uma espécie de gangorra, onde a comunicação entre essas extremidades, ela dificilmente ocorre e transforma o processo de adquirir o conhecimento em um tipo de escalada, onde chegar lá em cima é quase como se fosse um mérito, saber mais que o outro. A gente acaba desenvolvendo umas tendências bem preconceituosas e inferiorizando quem está lá embaixo, quem sabe menos, quem não sabe, quem não tem nem o mínimo de conhecimento básico, é como se não fosse nada. Essa bolha prejudica muito a comunicação com o público mais leigo, pois para eles as pessoas tornam-se arrogantes e não confiáveis. Afinal, é muito mais fácil acreditar em alguém que não faz eu me sentir inferior. Só para dar um pouquinho mais de contexto, antes do início da pandemia, um centro de pesquisa americano, o Pew Research Center, realizou uma pesquisa mundial com o objetivo de compreender qual a opinião pública da sociedade sobre a ciência, onde 32 mil pessoas foram entrevistadas em 20 países e foi avaliado o quanto essas pessoas confiavam nos cientistas. A média global foi razoavelmente positiva. 36% das pessoas afirmam confiar muito, 40% às vezes e 17% pouco ou nada.
Mas avaliando o Brasil de uma maneira singular, o país acabou se demonstrando com uma das maiores proporções de pessoas que não confiam nos profissionais capazes, onde em torno de 23% delas afirmam confiar muito, 36% às vezes e 36% pouco ou nada, demonstrando como nossa população está passível a acreditar em qualquer informação que pareça ser verdade. Depois da escola, a principal forma de entrar em contato com o conhecimento científico é a partir da divulgação científica, que ocorre por diversos meios de comunicação disponíveis como canais de TV, revistas, jornais, websites, redes sociais e outros. Atualmente, a internet é um dos principais meios onde diversos conhecimentos são difundidos, mas nem sempre de maneira correta, uma vez que é muito fácil viralizar informações falsas e as mesmas serem tomadas como verdade. Em paralelo a isso, a cada ano que passa, a acessibilidade da internet aumenta e mais pessoas ficam expostas a esse tipo de conteúdo desinformativo. Segundo outro levantamento realizado pelo IBGE em 2019, por volta de 78% da população brasileira com mais de 10 anos tem acesso à internet. Isso dá em torno de 146 milhões de pessoas, que constantemente estão expostas a falsas informações e uma grande parcela dentre elas não sabe sequer desconfiar de sua veracidade. Foi refletindo sobre todas essas questões apresentadas até agora e com o auxílio da minha orientadora que passei a adaptar alguns conteúdos científicos a partir do meu conhecimento, da minha visão pessoal e consultando os diversos materiais científicos disponibilizados em livros e na internet por meio de artigos. E assim surgiu. Não, peraí, ainda não. Eu tinha uma ideia, mas ainda faltava muita coisa a se definir. Uma frase que me guiou muito foi: a ciência precisa de tudo e a arte deve se alimentar disso para suas ações. De certa maneira, o que eu estava prestes a iniciar envolvia um tipo de processo artístico. Os conteúdos na internet podem ser disponibilizados em diversos lugares. Pensando nas redes sociais como um espaço em que muita gente está inserida, decidi utilizar o Instagram como meio para a publicação dos conteúdos desenvolvidos. Definir o assunto que seria abordado, o nome do perfil científico e uma identidade visual foi uma caminhada e tanto. Levando em consideração a pandemia e as orientações da professora, os assuntos abordados iriam se relacionar com doenças infecciosas. Depois de ficar um bom tempo pensando num nome que representasse bem o que eu queria abordar, acabei chegando em mundo microscópico. Na minha cabeça, era super criativo e decepcionante. Tinha no mínimo uns 30 perfis com o mesmo nome que eu tinha pensado. E assim eu fui passando por diversos outros nomes, como Microscópio em Foco, Microstuday, Mistérios do Micromundo, Micropapo, Microguia, Estudos Microscópicos, Microdisease e outros igualmente não estimulantes. E foi acompanhando alguns memes na internet que eu me deparei com algo sobre uma série que eu gostava muito na adolescência, o Manual de Sobrevivência Escolar do Ned. Eu adorava acompanhar o seriado. Era muito legal como ele brincava com diversas regrinhas bobas de como sobreviver na escola. E isso fez com que eu chegasse na ideia ideal para um nome. Não me inspirei no estilo em que as regras eram estabelecidas, mas sim no nome Manual de Sobrevivência. Um manual necessariamente não está relacionado a estabelecer somente regras, mas a apresentar conhecimento, e para demonstrar o foco principal das futuras publicações, defini o complemento do nome como contra seres microscópicos. Tendo isso definido, foi possível direcionar a identidade visual. Estabelecer uma marca que expressasse bem a ideia do projeto é de extrema importância para ser facilmente reconhecido e assimilado ao nome do perfil e o conteúdo a ser abordado. Então, com todos esses elementos definidos, surgia o Observando outros perfis da plataforma, científicos ou não, notei que além de uma identidade visual agradável e bem trabalhada, a frequência na disponibilização de bons conteúdos era necessária. Com base nisso, defini um cronograma semanal dividindo os assuntos que achava pertinente em fases. O objetivo do perfil era apresentar os conteúdos científicos a um público leigo e a melhor forma de começar isso é do básico, disponibilizando as informações aos poucos para desenvolver uma bagagem. Partir de informações mais simples ainda é um grande desafio. Utilizei dúvidas ou curiosidades que minha família apresentava para ir determinando as informações de importância.
Durante o período delimitado para a realização deste trabalho, 4 fases foram desenvolvidas, respectivamente a introdução dos micro-organismos de maneira geral, informações básicas quanto à imunologia, a apresentação da microbiota e noções de profilaxia. As publicações foram desenvolvidas a partir da plataforma Canva, onde realizava a edição das imagens. Cada uma possui aspectos visuais e textuais que se complementam, onde eu adaptava informações mais técnicas encontradas em livros ou artigos e traduzia em uma linguagem informal e mais acessível ao público. Referente ao aspecto visual, o foco sempre foi expor figuras de maneira que a pessoa conseguisse compreender alguma coisinha apenas ao bater o olho e que também pudesse despertar seu interesse para ler um pouco mais sobre o assunto. Como nessas 2 publicações, onde apenas figuras relacionadas ao tema principal foram dispostas. Só de bater o olho, a pessoa consegue compreender que a primeira linha de defesa do corpo humano é composta por pele, olhos, estômagos, boca e espirro. Isso acaba funcionando como um convite para que o mesmo leia o texto complementar e entenda o porquê desse conjunto constituir a primeira linha de defesa contra os micro-organismos. O mesmo acontece aqui, onde eu demonstro alguns dos fatores que podem contribuir com a alteração da microbiota intestinal. Neste caso, a postagem sucedeu outras que abordavam a importância da microbiota intestinal e sua condição de desequilíbrio, seguindo um assunto que algumas pessoas haviam demonstrado interesse e expondo visualmente alguns fatores que elas pudessem relacionar com algum comportamento próprio ou condição, como alimentação, estresse, idade, etc. O complemento textual esteve presente em todas as publicações, com o objetivo de trazer as informações em uma linguagem mais acessível e ao mesmo tempo bem informativa. Como na maioria delas, o aspecto visual apresentava informações expostas em formato de texto. Tentei complementar o aspecto textual com a parte visual, em forma de emojis. Em algumas postagens, ainda encontrei espaço para colocar pequenas referências que pudessem se relacionar de alguma forma com as informações que estava passando, como por exemplo a própria Dona Morte levando a pobre alma da bactéria após a ação do sistema complemento, ou representar os linfócitos T como o policial que realiza patrulhas e o B como um agiota que fornece anticorpos. Tendo a publicação dos conteúdos em prática, fazer com que o mesmo alcance o público-alvo demonstrou-se um desafio ainda maior. Crescer numa rede social não é tão fácil quanto parece na cabeça de muitos. Parando para pensar, o manual estava concorrendo com todo e qualquer tipo de perfil, com qualquer tipo de conteúdo. Comecei com o pé no chão, divulgando para algumas pessoas próximas, familiares, grupos que eu faço parte em outras redes sociais e quem eu conseguisse puxar papo por aí, formando o meu público inicial. Conforme o perfil foi ganhando novos seguidores, passei a estabelecer o uso das hashtags, trocar divulgação com outras páginas de cunho científico ou não, e assim fui conseguindo estabelecer um público bem amplo e com uma crescente gradual de seguidores. A atividade do perfil foi analisada de março a setembro, onde a quantidade de seguidores apresentou um aumento de 10 vezes em relação ao primeiro mês. No final de março, a página possuía em torno de 55 seguidores e ao final de setembro 544, uma crescente bem positiva dentro desses 7 meses. Ainda assim, o número de seguidores não é tão importante quanto parece. Afinal, essas pessoas estão só assinando o seu perfil para receber os conteúdos em sua linha do tempo. A partir da ferramenta Insights, foi possível delimitar alguns parâmetros para analisar mais profundamente como o perfil estava se saindo, e mesmo os números não sendo tão altos ainda são positivos. Em média, 18 pessoas curtiram as publicações, e as mesmas alcançavam mais ou menos 210 contas individuais, levando em consideração que seguidores diferentes curtiam as postagens, e não necessariamente eram sempre os mesmos. O alcance refere-se ao número de contas que visualizaram ao menos uma vez a publicação, onde um pouco mais da metade dessas pessoas não eram seguidores da página. Ou seja, as publicações também estão sendo vistas por pessoas que não assinaram a página. Assim, é possível observar que a movimentação geral da página é boa. Aos poucos, o alcance vem aumentando e diferentes pessoas estão recebendo os conteúdos. A falta de maiores interações pode demonstrar alguma possível falta de interesse pelo conteúdo abordado, mas pessoalmente acredito que não seja o principal ponto, já que o perfil é muito novo e o assunto acaba não sendo algo de interesse geral, mas os números ainda são promissores e dão vontade de continuar com o trabalho. No fim, desenvolver estes conteúdos foi muito recompensador, e ver as pessoas interagindo aos poucos, dando alguns feedbacks positivos, foi bem legal. Trabalhar a comunicação é um desafio e tanto pela frente para todos nós, futuros e já profissionais da área, mas é de extrema importância.
e vou continuar tentando contribuir, nem que seja um pouquinho, para a circulação correta de informações científicas. Gostaria de agradecer a todo mundo que chegou até o final, e que assim como eu, você possa sair desse vídeo pensando com um pouco mais de carinho sobre a importância da divulgação científica.